Fala aí, meus arianos! Tudo bem? E quem não for ariano também, se você for do signo de Gêmeos, também se sinta cumprimentado. Meu povo, vou responder perguntinha de vocês, se eu não me engano, 30. Já falando, sejam muito bem-vindos ao novo cenário, hein? Olha só, tem tema Copa do Mundo, tema YouTube, tema futebol espanhol, tem um mundo, eu gosto muito de globos, e tema Champions aqui embaixo. É que vocês não estão vendo, mas ali também tem uma parte Barcelona, tem uma parte mini-bolas, tem uma parte Haaland, porque eu tenho uma cartinha do FIFA do Haaland lá em cima. Enfim, cá estamos de casa nova para fazer vídeo para vocês, então espero que vocês gostem, que vocês curtam. Se você não é inscrito nisso daqui ainda, faça favor, não vai cair seu dedo você clicar no botão inscreva-se. Tira as notificações para não te encher o saco se você não quer vídeo, mas se inscreve aí, dá uma forcinha. Começando respondendo aqui as perguntas de vocês, hein? Felipe Ulloa, um abraço pra você, hein? Pô, é um cara legal de BH, conheci aqui em Barcelona e a gente sempre encontrava na porta do Camp Nou pra conversar e tal. E agora montou um canal dele também pra falar de futebol brasileiro, especialmente dos jogos do Galo. E ele tá perguntando aqui, 80 milhões no Gonçalo Ramos, não acha muito? O Paris Saint-Germain tá pra pagar mais ou menos isso, né, no Gonçalo Ramos, atacante do Bahia. Eu não acho muito não. Bom, muito eu acho, mas eu acho que é isso mesmo. Hoje, se você quer contratar um atacante de rendimento imediato, ele custa isso ou mais. Né? Assim, Osimhen, Harry Kane, Mbappé, Lewandowski custou menos, porque o Lewandowski custou 50 ao Barcelona porque ele tinha 34 anos. Então, pô, ele vai te dar 3 anos como muito, então, e você não vai conseguir ter nem revenda. Mas um atacante pronto hoje custa isso. Quando o Lukaku foi para o Chelsea, foi por mais. O Manchester United está contratando atacante dinamarquês da Atalanta por um valor parecido, então isso custa um atacante. Se você quer um atacante que ainda não custe tudo isso, você tem que contratar o cara no berço, basicamente, tipo o Endrick e Vitor Roque. Então esse é o preço de um atacante. O Gonçalo Ramos eu acho que mostrou uma boa primeira parte de temporada, o final dele de temporada com o Benfica não foi tão bom, mas sabe fazer gol, tem boa movimentação. O Luiz Henrique gosta de atacante que fica entre os zagueiros, mas que também consiga se movimentar. É um passo grande, né? Então assim, sair do Benfica para ir jogar no Paris Saint-Germain, que se almeja ganhar a Champions, é um passo grande que ele vai dar, e vamos ver se ele está pronto para esse passo. Mas o valor é esse. Jogador pronto hoje para grande clube custa muito. Você falou que ele era do Bahia? Falei que ele era do Bahia, do Benfica. Eu bem queria que o Bahia tivesse recebendo esse dinheiro. Participação. Primeira participação de Clara no programa de hoje. Tem uma aqui do G1LL_N, que deve ser Gil alguma coisa, e ele escreveu da forma mais complicada possível. Não tem medo de voar em um ATR? Acha ele um avião seguro? Porque a foto que eu coloquei mandando para vocês mandarem perguntas era de um ATR da Precision Air, que usamos na Tanzânia. Eu tive mais medo por chamar Precision Air do que por ser um ATR. Pesquisei quantos ATRs já caíram. Não cai, avião não cai. Avião comercial, gente, não cai. Cai um a cada 1 zilhão, então não cai. Agora, quando chama Precision, sabe, não tem nenhum bom time chama Bom Time Futebol Clube. Você não vai na pizzaria que chama Melhor Pizzaria do Bairro. Quando tem esse nome, é porque não é. Então, Precision, alguma coisa de errada tem. Todas são precisas, todas são, nenhuma cai. Para essa chamar Precision, aí sim dá um pouco mais. Mas de resto, de boaça. Voos curtinhos e tal. Eu peguei, inclusive, o voo mais curto que eu já peguei. Era de Zanzibar para Dar es Salaam, né, que é de onde saiu o avião maior para Dubai. E foi um voo de 11 minutos. Eu vou falar de futebol aqui, tá, meu povo? Só para contar a história antes. Eu normalmente, na hora de decolar, por mais que o avião não caia, que eu não tenho medo nenhum, mas eu não gosto da sensação de decolar. Depois que já funcionou, que já tá lá em cima, eu fico de boa. Mas aqueles primeiros 45 minutos, segundos, 1 minuto, aqueles primeiros 45 minutos, né, quase todos os voos, aqueles primeiros segundos ali, vai que dessa vez não funciona, que engasopa o motor e tal. Então, sempre para eu me distrair, eu coloco Sudoku para jogar. É tipo um quebra-cabeça de números, né? E aí tem um reloginho lá na tela do Sudoku, até porque fica offline, então é a única coisa que gasta o tempo. Quando tinha 7 minutos de jogo, ele já começou a descer. O voo durou 11 minutos. Então ainda tem essa curiosidade aí que Precision Airlines nos proporcionou. Nassar.6705.
Qual a chance do Bernardo Silva assinar com o Barcelona caso o Cancelo chegue? Eu acho que os dois é muito difícil, tá, gente? O Barcelona ainda tem problemas de fair play, não se sabe se a alavanca, que é uma relavanca, né, basicamente, porque o Barcelona está revendendo o que ele já vendeu no ano passado. Os 49% que o Barça vendeu da Barça Studios ainda teve uma parte que não foi depositada, então ele pegou os caras que compraram essa parte, falou, vocês não querem revender, cada um revende 8%, dá 16% no total para um fundo alemão que quer comprar agora, e eles tinham acordado. O problema é que o fundo alemão tem lá suas dúvidas, deu para trás, segundo a TV3, e a coisa não está tão clara como já esteve. Então, são 60 milhões que iam entrar no cofre, que o Barcelona já contava com isso, e que não. Então, que isso pode dar problema para inscrever os caras. Agora, a saída do Dembélé, a saída do Kessie, já vou falar mais sobre isso, e a saída do Nico, tudo isso vai dar um pouco mais de margem de fair play para o Barcelona, deve dar para inscrever todo mundo, e a partir daqui, com pinça, ir no mercado e conseguir alguém de salário baixo, de valor de transferências que não seja alto também. Então, não sei nem se Bernardo e nem se Cancelo, se um dos dois, vai depender da boa vontade do Manchester City, se um dos dois o Barcelona vai conseguir. Os dois acho muito, muito complicado. Mas acho que ajudariam demais. Eu tenho lá as minhas restrições com o Cancelo pela forma com que ele saiu de todos os lugares, mas não tenho nenhuma restrição com o futebol do Cancelo. Então, acho que em algum momento, pelo histórico dele, ele também daria problema no Barcelona. Pega qual jogador hoje, dos grandes jogadores, passou por tantos clubes como o Cancelo. Começou, se eu não estou enganado, no Benfica, não no Bahia, se eu não estou enganado, no Benfica, Valência, Inter de Milão, Juventus, Manchester City, Bayern de Munique, 6 clubes já. Então, alguma coisa, e sim, sempre saindo dos clubes não da melhor forma. Então, alguma coisa parece que tem. Agora, joga na lateral direita, joga na esquerda, ataca como um meia ou como um ponta. Não é tão frágil assim na defesa. Nunca foi um grande calcanhar de Aquiles, embora você jogar com o Condé ou com o Cancelo na direita. Claro que um vai te dar mais atrás e outro vai te dar mais na frente. Então, dentro de campo ajudaria. Agora, parece ser um jogador que em algum momento vai pifar. Então, cuidado. Júnior Rocha, 11. Fala, Beckler. Não acha que Nico Gonzalez tinha tudo para fazer parte do plantel? Acho, mas eu também acho que jogador nessa idade precisa jogar. E ele não jogaria, ele jogaria muito pouco. Uma coisa é você ter o Kessie, que já é um cara experimentado, rodado e tal, para ser o quinto ou sexto meio-campista. Outra coisa é um cara de 21 anos que precisa evoluir. Então, é um desperdício se ele for jogar poucos minutos, se ele for jogar poucas partidas. É melhor ele ir para o Porto, por exemplo, onde ele vai disputar muito, onde ele vai ter muita exigência, onde ele vai ter cobrança. Ele vai jogar em mais alto nível, talvez, no Porto, do que nos jogos esporádicos que ele faria no Barcelona. Jogar um joguinho aqui de Copa do Rei, uma quinta rodada de Champions contra um time da República Tcheca. É menos do que jogar o Campeonato Português, a Champions pelo Porto. Então, acho que lá ele tem tudo para evoluir mais. E tem uma opção de recompra ao Barça. Muito mais cara, é verdade. Quando você faz um negócio, as duas partes têm que sair bem, então o Porto também comprou, sabendo que se ele evoluir, ele vai ganhar uma grana depois revendendo ao Barcelona, mas eu acho que o jogador tem que jogar. Igor Júnior Silva Pereira. Marcelo, você acha o meio-campo do Real Madrid o melhor do mundo? Eu acho que pode ser o melhor do mundo, tem muitos bons jogadores, né? Kroos e Modric ainda dão caldo, os velhinhos. Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, sim, são todos muito bons. As 6 opções de meio campo do Real Madrid são excelentes. Agora, o meio campo do Barcelona com De Jong, Gundogan, Pedri e Gavi também é muito bom. Os 6 do Real Madrid não vão jogar, então como elenco, o do Real Madrid é o melhor. Mas se eu for colocar De Jong, Gundogan, Pedri e Gavi com os 4 melhores do Real Madrid, eu acho de igual para igual. Se for pegar o do Manchester City, com Rodrigo, Kevin De Bruyne, não sei se a gente conta Bernardo e Grealish, meio-campistas, mas, por exemplo, na temporada passada, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne e Bernardo. Para mim é bem parecido de qualidade com o do Real Madrid. Claro que esse Bernardo ia jogar de ponta, ele vinha por dentro, não sei o quê, papapá, bum, bum, mas assim, nomes de meio-campistas, tirando a função que eles vão desempenhar em campo, acho parecido com o do Real Madrid. A saída do Gundogan do Manchester City acho que é bastante sentida, tem que ver se o Kovacic vai fazer coisas diferentes, mas o que ele vai poder acrescentar a esse time. Você vai perder um jogador como o Gundogan de toque muito refinado, de muito controle, para ter um cara de mais motor, como é o Kovacic.
Então vamos ver como é que vai funcionar. Se for pegar 6 opções de meio-campistas de algum time, o Real Madrid é o melhor. Agora, se jogam 3 ou 4, outros times têm capacidade de meio-campistas parecidas com a do Real Madrid. Eu diria que iguais. Pergunta aqui tem 2 perguntas aqui do Elbi __ DB, que é de Cabo Verde. Pô, tinha pergunta também de um cara de Moçambique, mas selecionei aqui do Elbi. Um abraço para luso-falantes, mundo afora, que me seguem por aqui. E as 2 deles são boas. Oi, Beckler. Pedro no Benfica seria bom? Salve para Cabo Verde. Eu acho que seria sim. O Pedro é bom jogador. O Benfica é um time que tem histórico de que os brasileiros joguem bem ali. Eu acho que ele pode ter uma segunda chance na Europa e ir bem. O futebol português costuma ser porta de entrada, então assim como uma porta de reentrada também eu acho que pode funcionar. E com a saída do Gonçalo Ramos eu acho que poderia ser uma boa chegada ao Benfica. E uma outra que é do LBDB. Achas que o lance do Marcelo merecia expulsão? Não acho. É uma fatalidade o que acontece. O Marcelo está no meio de um movimento de passada e aparece uma perna na frente dele, que ele não pode fazer outro movimento. Ele está fazendo um movimento de pisar e aparece uma perna ali. Eu acho que o jogador naturalmente já se machucaria, acho que não teria a perna partida em 3 partes como foi, mas acho que é muito mais um azar do Marcelo do que uma entrada por cima para pisar no cara e para machucar. Não é nem uma chegada atrasada, se o cara escorrega na frente dele. Então, eu não teria expulsado o Marcelo. Para mim não era lance para expulsão, não. E que pena, né? O jogador do Argentino Júnior que se machucou, o Marcelo sentiu bastante na hora também. Aliás, que jogo do Fernando Redondo, hein? Que jogo do Fernando Redondo, filho do Redondo que jogou no Real Madrid. Jogou bem demais, bem demais. John Siqueira, com a venda do Dembélé e a possível saída do Kessié, dá para trazer o Bernardo? Ainda não sei como que está a situação econômica do Barça. São 2 saídas boas, porque nas 2 saídas o Barcelona pega todo o dinheiro das vendas, porque já são contratações amortizadas, por assim dizer. São compras já amortizadas para poder usar como fair play. O que compra amortizada quer dizer? Você imagina que o Barça comprou o Rafinha por 50 milhões. Nem foi isso, tá? Só para colocar valores redondos. Comprou o Rafinha por 50 e ele vai ganhar 10 por ano num contrato de 5 anos. Então o Rafinha custa 100. Se depois de 2 anos você vende o Rafinha por 50, você tira os 30 de salário que ele não vai receber, com os 50 que você vai pegar de volta, então a amortização dele é de 20 milhões de euros. Ele iria custar 100 e no final das contas você gastou 20 com ele e recuperou. Então você não tem um lucro real grande em cima de um jogador desse. Quando você pega o QC a custo zero e vende ele por 15 milhões, você tem 15 milhões de lucro, porque o salário você vai economizar porque você não vai gastar, mas a compra dele já está amortizada. Então, é um jogador amortizado. O Dembélé também, como já tinha acabado o primeiro contrato que ele tinha cumprido com o Barcelona, né, quando ele renovou, também já tinha amortizado aqueles 130 milhões que foram usados para comprar ele junto ao Dortmund. Então, a saída do Dembélé também gera fair play bom para o Barcelona. Mas eu não sei ainda se é suficiente, tá? Assim, a gente não tem os dados que La Liga tem, acho que nem o Barcelona sabe. O Barcelona tem que enviar para a La Liga e ver o que a La Liga vai permitir. Se for simplesmente que o Barcelona pode usar 50% do valor ganho, tem alguma pergunta sobre inscrições aqui, eu já vou responder ela agora e depois eu só vou te dar um salve quem me mandou perguntando como é que funcionam as inscrições. Imagina o QC saindo por 15, o Dembélé por 25, né? Porque os outros 25 o Barcelona não deve pegar. Então dá 40 milhões de euros em transferências. O salário do QC era de 14 e o do Dembélé de 23 milhões. Então foi 40 milhões de euros ganhos em transferências e em salários você economizou 14 do QC, 23 do Dembélé, 37. Dos 40 de transferência você pode usar 20, que é 50%, e dos 37 de salário você também pode usar metade, então 18. Então as saídas de QC e Dembélé abre 38 milhões de euros, 36 milhões de euros, né? 18 mais 20, abre 38 milhões de euros para o Barcelona inscrever jogadores. O contrato do Gundogan, segundo dizem, de 18 milhões, 9 para ele, 9 de impostos, encargos, não sei o que, papapá. Então
9 pelo Gundogan, 9 pelo Inigo Martínez, 7 pelo Oriol Romeu, 9, 9, 18, mais 7, 25. Então, só os 3 contratados, você precisa de 25 milhões de euros. Com esses 38 que está abrindo, os 25, beleza. E sobra 13 para os renovados, né? O Ronald Araújo, o Marcos Alonso, o Iñaki Penha, Sérgio Roberto, esses 4, mais o Baldé, mais o Lamine Yamal. Esses 6, porque o Gavi já foi inscrito. Então, com os 13 milhões que sobraram, eu não sei se dá para inscrever esses 6 e se é o suficiente. Para quem quer sempre saber sobre Messi, se com a saída de Kessie e de Dembélé daria, não daria. Porque se abre 38 milhões, o Messi precisava de 50 milhões, que liberasse 50 milhões para escrever o salário dele. Saída de Dembélé e de Kessie ainda ia faltar 12 milhões. A saída do Nico, eu não sei quanto que vai gerar de fair play para o Barça. Porque eu não sei se, como foi jogador da base, se o Barcelona pega também 100%, que na verdade é 50%, né? Se pega tudo e se pode usar metade. Porque o Barcelona está numa regra nesse momento de La Liga, como ele está no devedor, que ele pode usar metade. Então o Nico, como libera 8 milhões e meio em transferência e acho que 1,5 milhão de salário, daria 10, que liberaria mais 5. Então desses 38 que eu falei inicial, seriam 43 milhões. Ainda não daria para o Messi também, mas que para inscrever os caras que já estão aí, eu imagino, pelo que a gente vê, que tal jogador ganha tanto e tal, eu imagino que dê para inscrever todo mundo. E a partir daqui é trabalhar com mais saídas, ou com a tal alavanca lá dos alemães que se der certo, para trazer mais jogadores. Eu acho que a situação econômica do Barcelona nesse momento está assim. E por que eu estou falando que eu acho? Porque eu não tenho os contratos na minha frente para ver os números. Pelo que é divulgado, pelo que a gente vê saindo e normalmente filtrado na imprensa, a interpretação é essa, que o Barcelona conseguiu cerca de 38 milhões de euros sem o Nico, com o Nico 43 milhões de euros de fair play, para inscrever esses 9 jogadores, os 3 contratados e os 6 renovados que tem por aí. Antônio José Maciel, eu fiz tudo isso de cabeça, hein? Conta pra cá e pra lá sem escrever um papel aqui, até porque nem tem. Antônio José Maciel, salve Beckler, beleza? Já tive melhor, Antônio Maciel, antes dessas contas aqui, eu cansei de fazendo conta. O que acha da criação da Liga de Futebol Brasileira? Cara, eu vou falar assim, bem por alto, porque como são duas, eu não levei a sério. O futebol brasileiro só vai melhorar como liga, como produto, como vamos ser adversários dentro de campo e parceiros fora dele, quando for uma liga. Quando todos os clubes remarem na mesma direção, todos os clubes chegarem num acordo de quanto que é justo repartição de dinheiro, como que vai comercializar o campeonato brasileiro no exterior, como que vai comercializar internamente o campeonato brasileiro. Eu acho que só assim vai dar certo. Enquanto existir a Libra, a Liga Forte, que uma te paga tanto, que você sai da outra para ir para cá, e que tal clube não aceita ganhar menos porque a audiência... Enquanto for assim, eu acho que está fadado ao fracasso. Está fadado a alguém roer a corda e ir para o outro lado, por questões políticas e para o outro lado. Quando todo mundo, de forma adulta, sentar numa mesa, Flamengo de um lado, Palmeiras do outro, Corinthians aqui, Atlético Mineiro aqui, Cruzeiro ali, e falar, cara, dentro de campo eu quero ganhar de você de 5-0 sempre. Se meu goleiro puder ficar rolando, fingindo que tá doendo, eu vou fazer isso, o que eu acho horrível, mas que todo mundo faz. Agora, fora de campo, a gente precisa fazer que isso aqui melhore. Mas porque precisa melhorar proporcionalmente para mim, porque a minha audiência e tal, cara, pode até ser, é um bom argumento. Mas se não chegarem e quando chegarem no acordo, chegaram no acordo. Mas se não for todo mundo junto, eu acho que tá fadado ao produto em si não ser valorizado, que é o que todo mundo quer. Maicon Solo, que também pode ser Maicon Solo, que seria uma pegadinha. Mas eu acho que o cara de fato chama Maicon e que ele de fato tá sozinho. O Maicon tá aí precisando de uma companhia. Se você quer ser amigo do Maicon e chama ele de Maicon Solo, ai, que idiota eu sou. E a pergunta dele é boa. Acha que o Fermín Lopes pode ser uma boa alternativa no banco do Barça? E tem embaixo o Paula T. Tô brincando. JP Matos. É porque é Maicon Solo com Paula T. Clara nem acha graça dessas piadas. Com JP Matos. Beckler, poderia falar mais sobre Fermín Lopes? Sou muito seu fã. Abração. Acho que o JP Matos era fã antes dessa intervenção aqui.
Fermín Lopes. Vou contar um pouco da história dele pra vocês. Ele é de Sevilha, se eu não estou enganado, mas ele é andaluz. Chegou muito cedo ao Barcelona, com 12 anos, e participou de todo o processo da base do Barça. Ficou sem espaço na hora que você sai do juvenil para ir para o Barça B ou para ganhar espaço no profissional, ficou sem espaço ali e foi jogar no Linares, que não é o André Linares. Foi jogar no Linares, que o Barcelona inclusive enfrentou recentemente numa Copa do Rei, né, um ano e meio atrás, e foi bem. Agora eu não me lembro se o Linares joga a segunda ou a terceira divisão do futebol espanhol, mas ele foi bem ali e o Barça trouxe de volta para jogar no Barça B. O Barça B joga a terceira divisão. E aí quando começou a pré-temporada, ainda tinha um elenco meio vazio e tal, o Xavi chamou alguns jogadores do Barça B para treinarem ali, para completar treino, e ele foi bem. Foi bem, o Xavi falou, ó, vão com a gente para os Estados Unidos. Muitos outros garotos também foram, né, precisar de um elenco grande ali, rodar muito o time nos jogos e tal. E ele foi. Começou a treinar muito bem, fez aquele grande jogo contra o Real Madrid e jogou bem depois contra o Milan também, né? Eu não assisti o jogo contra o Milan, vi os melhores momentos, vi que ele participou. Então, a história dele é essa. Agora, assim como eu falei que o Nico tem que jogar, ele também tem que jogar. Então, ou ele pode ficar no time principal e ter um papel secundário, como o do Pablo Torres na temporada passada, ou ele pode ir pro B, jogar a maioria dos jogos para ganhar ritmo, para ganhar rodagem, para aprender mais coisas no time B, e de vez em quando, cara, vai ter aqui um Barcelona, qualquer coisa na Copa do Rei, Intercity. Vem cá jogar um jogo desses. Pô, vai ter um Barcelona contra Sparta Praga, quinta rodada da Champions, esses jogos que o Barcelona normalmente ganha fácil e tal, da quarta força do grupo, vai lá jogar uns minutinhos. Aí sim. Então acho que o papel dele no elenco, por enquanto, é jogar alguns jogos no time de cima, caso ele realmente mostre mais qualidade para isso, e jogar muitos jogos no time de baixo. Seria como eu faria, eu acho que é o mais coerente a utilizar. Tem um jogador de 19, 20 anos no banco, que é muito bom, para jogar 7 jogos na temporada e só, é um desperdício. Então, acho que ele tem que jogar bastante no B e treinando, jogando, e depois ver se ele tem capacidade suficiente para ano que vem, daqui a pouco mais tempo, e ganhando chance no time de cima mais do que no time de baixo. Walter Júnior. Na Itatiaia você reporta tudo no mundo europeu ou só Barça e Espanha? Não, na Itatiaia eu faço correspondente de futebol europeu. Então tem uma notícia do Paris Saint-Germain, tem uma notícia do Manchester City, alguma coisa da Premier League, aconteceu sei lá o que no futebol italiano, fico de olho em tudo e dou as notícias assim. Além do que também, muitas notícias de jogos, né? Então, pô, agora tá 2 meses sem futebol por aqui, muita notícia de mercado, muita notícia de que Neymar voltou a jogar finalmente, alguma coisa assim. Mas quando começa jogo, cara, basicamente eu fico acompanhando todos os jogos. O público da Itatiaia não é um público de TV fechada de futebol, como a TNT Sports, então assim, você tem que... É um público que consome muito mais o futebol brasileiro, especialmente o futebol mineiro. Então, pô, algum jogador que passou pelo Cruzeiro Atlético América, que fez algum gol em algum campeonato. Isso tem muita relevância para o público da Itatiaia. Ao mesmo tempo, não é tratar o público como idiota. Então, falar dos grandes jogos, dos grandes jogadores, normalmente, mas também lembrar para que público eu falo, e que é um público que gosta de acompanhar os jogadores que passaram pelo futebol mineiro. Haslan, com 4 no meio do nome dele, e depois um underline. Porque já devia existir outro Haslan com 4, né? Aí fazia sentido colocar um underline. Só não colocou uma foto. Por que o Real fez uma pré-temporada tão ruim? Parece que nem o ataque funciona mais. Eu acho que não tem que se preocupar minimamente com pré-temporada. Pré-temporada é para ganhar dinheiro e para todo mundo ganhar ritmo de jogo. Todo mundo retomar o peso ideal, tono físico e tal. E alguma observação acho que tem que ser feito muito mais nos treinos do que nos jogos. Então, é isso. Agora, que o ataque não funcione mais, o Real Madrid perdeu um cara que te gerava entre gols e assistências, fora tudo que não é gol e assistência que também resulta em gol, 40, né? 40 gols por ano. O Benzema te dava 40 ou mais do que isso nos 2 últimos anos. E o que você faz em 40 gols? Você ataca pior. Então, Rodrigo e Vinícius vão precisar participar mais, Valverde vai precisar participar mais, os laterais, todo mundo vai ter que somar mais 40 gols ao Real Madrid. No final da temporada, se você sofre a mesma quantidade de gols que você teve, se você marca 40 gols menos, seus resultados vão ser muito piores. Então tem que compensar essa falta de 40 gols. E eu tenho a sensação, eu não sei se tem mais alguma pergunta na frente disso, se não tiver já falo,
que o Vinícius de segundo atacante, inicialmente, pelo menos, tende a sofrer muito. Porque todas as vezes, até no jogo contra o Barcelona e todas as vezes no que a gente já viu do Vinícius, quando ele está na ponta, ele vai muito melhor. Ele não recebe tanto de lado, ele não recebe tanto de costas, ele pega de frente, ele tem mais espaço para arrancar entre lateral e zagueiro. É muito mais fácil fazer isso saindo da ponta do que saindo de uma posição mais por dentro. E ali ele é um dos melhores do mundo na sua posição. Acho que ele e Mbappé são os melhores pontas esquerdas do mundo. Então, o melhor jogador do Real Madrid, especialmente depois da saída do Benzema, precisa se adaptar a uma nova função. Então você perde o Benzema e você perde a melhor coisa do Vinícius. Pode ser que daqui a pouco ele se adapte muito bem, que ele jogue muito bem, que nem sinta falta e que ele ainda compense a saída do Benzema. Mas inicialmente é um problema, pelo menos inicialmente. E eu sinto que o Real Madrid percebe que ele consegue compensar com todo o resto a ponto de não ir desesperadamente atrás de um 9 agora, porque saiu o Benzema. Esperar uma oportunidade no ano que vem, seja Haaland, seja Mbappé, e não agora sair desesperado no mercado. César Kumakura. E é o sobrenome dele mesmo, que ele tem carinha aqui de Kumakura. Fala, Marcelo, como você viu o retorno do Neymar e acha que o Dembélé pode fazer bem a ele? Eu não assisti Paris Saint-Germain e Jeonbuk Motors. Jeonbuk Motors, inclusive, nome de autopeças, né? Autopeças Jeonbuk Motors. Mas que ele tenha feito 2 gols, dado uma assistência e jogado 90 minutos, é de fato muito bom. Foram 5 amistosos, entre amistosos e jogo treino de pré-temporada, o Neymar só participou do último, mas que tenha participado dos 90 minutos é excelente. Ganhar ritmo, voltar a se sentir bem jogando, voltar a se sentir feliz jogando futebol. Eu acho que tudo isso, para a cabeça dele, é até mais importante do que para o corpo, embora para o corpo seja também fundamental. Então, para o Neymar, eu acho excelente. Eu acho que o Dembélé pode ajudar muito o Neymar, porque são 2 jogadores que, quando pegam a bola, aglutinam adversários perto dele, atraem muitos adversários, porque para roubar a bola desses caras, você precisa ir tapando espaço, você precisa ir juntando gente na cobertura. Então, quando o Dembélé pega a bola pela ponta direita e você precisar que o lateral, que um volante, que um meia, que se vão juntando ali perto do Dembélé, vai gerar com que o lado esquerdo fique vazio. Então, vai gerar que quando a bola chegar no Neymar e que o time adversário também precise de muita gente para parar ele, que o time adversário esteja desequilibrado. Desde que você consiga fazer essa bola girar da direita para a esquerda rápido, né? Que essa bola consiga chegar rapidamente lá. Então, que o Dembélé atraia jogadores para liberar o outro lado, pode ser muito positivo para o Neymar. Além do que, o Neymar é bom driblador, chega bem à frente, mas também é muito bom passador. E o Dembélé adora bola no espaço para correr. Então, se além de tudo puder lançar o Dembélé, também faz bem ao Neymar, porque ele também vai ter boa participação nos jogos. É isso que eu acho. Walter Júnior, que eu acho que eu já li o mapa dele hoje. Vai uma segunda então, Walter, tá de parabéns. A Espanha consegue sediar uma Copa sozinha. A Espanha consegue sediar uma Copa sozinha pós-reforma dos estádios de Barça e Real Madrid? Cara, eu acho que se for sediar uma Copa do Mundo, os outros estádios também precisam passar por reformas, né? Você precisa ter mais estádios mais novos. O estádio da Real Sociedade já foi reformado recentemente, do Atlético de Madrid é novinho, o do Atlético Clube de Bilbao também é novinho, a Catedral de San Mamés. Então você já tem pelo menos 5 estádios muito bons aqui na Espanha. Do Villarreal também foi reformado, mas é mais petitinho, para uma Copa do Mundo não dá. Dos outros grandes, o do Sevilla e do Betis precisam de reforma, o do Valência precisa de reforma. Se vai para o sul da Espanha, mais ainda, né, para Málaga também. Mas já tem 5 muito bons. A questão hoje em dia é de sediar uma Copa sozinho, que para sediar uma Copa do Mundo você precisa dos votos das outras federações para que você ganhe uma eleição, né? Então, a tática de ter Portugal, Espanha e Marrocos é que uma aliança de 2 países europeus já é forte para ter apoio dos outros países da Europa, das outras federações europeias, então já tem muito voto. E o Marrocos puxa muito voto da África também. Então, basicamente, se você vai concorrer em 2030 e você tem os votos de toda a Europa e os votos de toda a África, são muitos países nesses 2 continentes, você já tem uma representatividade muito grande para ganhar as eleições. Se a Espanha concorre sozinha e você tem uma de Portugal, Marrocos, ou Portugal, Egito e Itália, sei lá, já fica mais difícil, porque talvez Portugal e Itália, ou Portugal e França, estou falando hipoteticamente qualquer 2 países, consigam mais votos via Europa e Marrocos ou Egito puxem os votos da África. Então por isso que hoje em dia sediar a Copa sozinho vai ficar muito difícil. Porque o pessoal já vê que politicamente, é política mesmo, né? Ganhar voto. Politicamente, se juntar a outros países faz bem. Nando Felício.
Viu algum destaque na Copa do Mundo Feminina? Alguma seleção que pode cravar como favorita? Cravar como favorita não, eu esperava bastante da Alemanha. Eu fui ano passado assistir a final da Euro, Alemanha e Inglaterra, em Wembley, a Inglaterra ganhou de 1-0 e a Pop, a melhor jogadora, né, do ataque da Alemanha, não jogou, se machucou no aquecimento e não jogou. E eu vi que era bom time, bem organizado, e com a Pop jogando agora a Copa do Mundo, achava que podia chegar mais longe. O que eu mais gostei até agora foi o Japão, vi a estreia contra a Zâmbia, se eu não estou enganado, que o Japão estreou, e Espanha contra a Panamá, né, acho que foi isso. Não, o Brasil estreou contra a Panamá. Mas vi o Japão, que goleou na primeira rodada, e depois vi contra a Espanha, que fizeram 4-0. É um time muito bem organizado, que sai jogando muito rápido, que sabe fazer as jogadas combinadas muito bem, e que goleou um time muito forte como a Espanha. Então o Japão foi quem me surpreendeu, foi quem eu acho que se destacou agora. Inglaterra é muito forte, embora achei pouco criativa na frente, mas fisicamente são muito fortes, são muito boas na defesa. Países Baixos também é boa seleção. A Noruega, que está classificada acho que para jogar contra a Espanha, né? Suíça e Espanha. Mas a Noruega, que está classificada, teve um problema interno da Ada, da Jensen também, que eu acho que vai mal, da Hansen, perdão, que vai mal pro time, porque são as duas melhores atacantes, mas também é uma boa seleção, a Suécia, enfim. O que eu tenho de destaque é Japão, e eu acho que Inglaterra e Países Baixos são fortes também. Júlio Fernandes. O que é a vida? Pergunta do Júlio. Cara, a vida é um espaço de tempo que você tem para ser feliz. Então, assim, na vida você precisa fazer coisas que você tem que fazer. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter um trabalho, você tem que estudar. Então, você precisa disso. Por exemplo, eu não gosto de dinheiro, mas eu preciso. Então, eu não quero sair ganhando dinheiro desesperadamente. Eu quero ganhar o suficiente para não ter preocupações. Então, a minha relação com o dinheiro, por exemplo, é essa. Em todo o resto do tempo que você não está tendo meios para sobreviver da forma mais confortável que você queira, você tem que ser feliz. Então, cara, busque relações que você é feliz, não só relações amorosas, né, sentimentais, mas busque relações com amigos, com família, que te façam feliz, que te deixem satisfeito. Faça coisas que te façam feliz. Porque eu tenho que fazer, não faça porque tem que fazer, faça porque te faz feliz. A não ser que seja trabalho, estudo, né? Aí realmente você tem que ganhar dinheiro. Mas a vida é um espaço de tempo que nos é dado, que a gente não sabe qual é, então a gente não sabe se vai ter 80, 30 ou 50 anos para ser feliz. Então, use a vida para isso, porque ela só serve para isso. Se a gente está aqui e não é para ser feliz, cara, a gente está aqui fazendo o quê? Então, a vida é um espaço de tempo para buscar a felicidade. Entenda o que te faz feliz e faça isso da melhor forma possível. Aí tem uma outra aqui do Júlio Fernandes. Se eu acho que o Messi ainda volta para o Barcelona depois do Miami. Não. Vá ser feliz, Júlio, mas esquece Messi. Não volta mais para o Barcelona. Não volta. É um jogador que já está caminhando para o fim de carreira e que decidiu ir ser feliz, né? Ele decidiu ir ser feliz, abraçar os filhos no supermercado, fazer gol e comemorar com as crianças. Até porque ele não tinha nenhuma garantia, né? A gente já está aqui quase uma semana de agosto completada e que ele ainda não teria conseguido ser inscrito no Barcelona também. Então, acho que ele fez uma decisão certa de ir, porque o Barcelona realmente não podia garantir para ele que ia inscrevê-lo e ele não queria enfrentar o Barcelona, não queria ir para outro clube europeu para ter de novo uma pressão desse tamanho. E ele não vai voltar para o Barcelona com 37, 38 anos para esperarem aqui o Messi de 15 anos atrás, cara. Então, acabou. Vai procurar no YouTube, Messi no Barcelona não tem mais. Lucas JIL 199. O que achou das chegadas do Kovacic e Gvardiol no City? Gostou das contratações? Do Kovacic, sim, eu acho que a saída do Gundogan gerava uma necessidade muito rápida de contratar um meio-campista. Muda características, mas é um bom jogador, né? Acho que é mais motorzinho do que o Gundogan, menos trato fino na bola, mas muito trato na bola, então acho que é um jogador que vai participar muito. O Gvardiol é muito bom, eu acho que é um zagueiro que seria ótimo para qualquer clube, mas eu acho que o Manchester City não precisa. Já tem o Stones e o Rúben Dias por dentro, o Akanji e o Ake pelos lados, e que eu acho que tem 4 zagueiros já compondo ali. O Laporte vai sair, então de fato precisava de mais alguém. Mas, cara, já tem 4. Acho que precisa mais de laterais. Eu sei que o Guardiola quer jogar com 4 zagueiros, transformar um deles de meio campista, mas ele quer isso a partir do meio da temporada passada. Se daqui a pouco pegarem esse time, se daqui a pouco esse time não andar, ele vai buscar novas alternativas.
e tendo 5 zagueiros e só o Kyle Walker na direita e praticamente não tem ninguém na esquerda, né? Tem o Sérgio Gomes só na esquerda, tem o Lewis na direita também, mas que também é mais meio campista. Eu acho que vai faltar jogador para, se precisar, o Guardiola mudar de novo esse time. Bom, tem o Cancelo ainda, mas que aparentemente não é a intenção que fique. Então, eu não teria investido tanto dinheiro num zagueiro, sendo que eu já tenho 4 zagueiros funcionando. Teria investido em laterais. Mas que é bom zagueiro, é. É muito bom. Rafael ST. O que tem achado do Oriol Romeu na função de volante? Me parece até agora superando as expectativas. Então, com essa ressalva de que pré-temporada é o que é. Mas foi bem mesmo. É bem isso que deve se esperar dele. Um volante bem na frente dos zagueiros, com uma saída de bola limpa. Chuta mais do que o Busquets, então quando tiver uma chance na frente vai chutar mais vezes e não chuta mal. Não faz muitos gols e tal, mas não chuta mal. Acho que vai ter menos bolas enfiadas do que o Busquets, menos toques que vai limpar uma linha de marcação inteira do adversário. Isso eu não espero do Oriol Romeu. É mais assim, uma saída de bola mais discreta, menos brilhante, vencer linhas, né? Quando o adversário está muito fechado, às vezes um passe de primeiro, um lançamento do Busquets, isso não espero dele. E com mais chances de percorrer mais metros na defesa do que o Busquets. Fisicamente é um jogador mais potente do que o Busquets. Então, para fazer cobertura, para alguma recuperação, embora ele não seja muito rápido, isso mais do que o Busquets ele é. Então, é pior jogador do que o Busquets, mas aqui e ali ele tem sim suas virtudes. Félix Alemão. O que as outras ligas podem fazer para voltar a serem competitivas economicamente com a Premier League? Atrair investidores, que é o que a Premier League faz, né? Investidores norte-americanos, você tem o Newcastle com um investidor da Arábia Saudita, o Manchester City com um investidor dos Emirados Árabes Unidos. Então, acho que você tem que atrair investidores. Se fortalecer como liga, ter um bom produto, mas, cara, aqui na liga, um dono não pode chegar e fazer o que o Bowie fez no Chelsea. O dono não pode chegar e se seu clube ganha 600 milhões de euros por ano, ele gastou 650 em contratações. E depois ele vai vendendo jogador e tal, mas um dono não pode chegar e de cara fazer um aporte e ir pagando isso com o tempo. Ou ele se comprometer com uma possível dívida. Isso não pode acontecer. Então, La Liga não é uma liga chamativa, interessante para investidores. É sustentável, é correto o que faz La Liga, o limite salarial e o fair play. Mas que, cara, o Sevilla acabou de ganhar a Europa League, vai ganhar a Champions e fez 2 contratações de graça. Porque um time espanhol que vai jogar a Champions não tem músculo financeiro para contratar. Se você pega todos os outros clubes de La Liga, tirando o Real Madrid que contratou Bellingham e que o Real Madrid come numa mesa à parte hoje, todos os clubes estão contratando muito pouco e com muitos problemas para inscrever jogadores. Então, assim, você ter só 2 clubes que brigam pelo título já não é tão atraente, como normalmente é Barcelona e Real Madrid. O Atlético ganhou 2 vezes, mas de 2003 para cá, Real Madrid e Barcelona... Em 2003, acho que de fato em 2003 o Valência ganhou. Mas, assim, nos últimos 20 anos, 3 clubes ganharam. Isso não é bom para a Liga. Que você não possa atrair investimentos de fora, também. Então, tudo isso dificulta. Na Alemanha, eu sei porque já fui 2 vezes a convite da Bundesliga conhecer a estrutura da Liga e dos clubes, e o clube não é só Bayern de Munique, a intenção dos clubes é contratar jovens jogadores e vender. O Borussia Dortmund tem intenção de vender os Bellinghams, os Haalands, e os Dembélés e as outras grandes vendas. Porque é vendendo e depois indo lá comprar, vendendo por 100 e indo comprar depois por 15, 20, 25, que ele vai se manter girando. A mesma coisa o Leipzig, a mesma coisa o Bayer Leverkusen. Todos querem fazer isso. A média de idade do futebol alemão é muito baixa, porque é captação de talentos para vender. Mas é uma liga que, como o Bayern de Munique não faz tanto isso, o Bayern de Munique não é um clube vendedor, é um clube comprador. O Bayern mantém o talento, não se desfaz do talento, vai se aglutinando, vai se fortalecendo e fica muito mais forte que todos. É muito ruim que um clube ganhe 11 vezes o campeonato de forma consecutiva. Então, para que todas possam competir com a Premier League, tem que permitir que alguém invista, tem que abrir para investimento. E isso eu vejo que a Premier League faz melhor que as outras. Bom, além de muitas outras coisas, tá? Não é só isso que faz a Premier League ser o que é, mas isso garante que a Premier League que os clubes de Premier League tenham mais dinheiro que os outros também. João Azanha. Sugestão. Faça um tour no Estádio Olímpico de Montjuic para mostrar pra gente em vídeo. Farei.
Terça-feira que vem tem Barcelona-Tottenham, Gamper. Vai ser a primeira vez que eu vou no Olímpico para ver um jogo de futebol. Eu nunca fui em show também lá no Estádio Olímpico. Eu já fui correr nos arredores. E farei vídeo mostrando como que vai ser para chegar e tal. Hoje, sexta-feira, o Barcelona divulgou o plano de mobilidade para se chegar ao estádio. As formas mais recomendadas são a pé ou em bicicleta. Vai ter transporte público, mas assim, o estádio está numa montanha. Então, todo mundo vai chegar até aqui e depois tem que subir a montanha. Tem uma parte que você faz de escadas e de escada rolante. Vai ter ônibus que eles vão mandar, tipo shuttle, né? Que eles vão mandar para lá. Mas que, para encher um estádio de 50 mil pessoas, com o pessoal chegando a pé ou de bicicleta, e por enquanto nem tem as estações de bicicleta da prefeitura lá em cima, vão ter 8 estações, mas só vão ficar prontas no ano que vem, vai ser chatinho de chegar, esse vai ser o principal ponto. E agora do estádio também eu mostro e tal. É um estádio da década de 1900. É um estádio que foi feito, se eu não estou enganado, em 1922, alguma coisa assim. Estádio de 100 anos quase. É reformado para as Olimpíadas, não sei o quê, reformado de novo, agora estão gastando 20 milhões na reforma dele. Mas vai ser durito. Eu mostro para vocês semana que vem. Não no YouTube, provavelmente em redes sociais, mas eu mostro para vocês. O Arley Mark. Além de Real e Barça, quais times você acredita que vem forte essa temporada em La Liga, Beckler? Para título, talvez o Atlético de Madrid, né? Atlético de Madrid, eu não sei o finalzinho do campeonato, porque depois que o Barcelona ganhou, meio que todo mundo já tinha cumprido seus objetivos e jogou de qualquer jeito. Mas boa parte do segundo turno, o Atlético de Madrid era quem mais tinha feito pontos, mais que Barcelona e Real Madrid. É um time que há 3 anos ganhou, que tinha ganhado em 2014, manteve a base. Então, Griezmann jogou muito bem. Griezmann, para mim, foi o melhor jogador do Campeonato Espanhol. Ele e Ronald Araújo. Ronald Araújo nem na seleção esteve, é outra coisa. Mas é um time forte também. Não sei se vai ter pernas o suficiente, porque o Atlético de Madrid costuma começar as temporadas um pouco devagar e vai melhorando durante a temporada, mas se tem alguém que pode emparelhar com esses é o Atlético de Madrid. A Real Sociedad, o Betis e tal, passinhos atrás para título, mas para brigar por vaga em Champions, eu acho que podem de novo. O Betis brigou, não chegou, a Real Sociedad chegou. E olho no Villarreal. Está contratando muitos jogadores para o esquema de jogo de mais bola no pé, de mais movimentação que quer fazer, que eu acho que pode ser interessante também. Edgleison P. Silva. Barcelona virando SAF resolveria esses problemas financeiros para inscrição? Não, porque virar SAF não quer dizer que, como eu acabei de falar de La Liga, né, que você vai ter dinheiro infinito, porque aqui na Liga nem pode ser isso. E o conceito de SAF não pode ser ter dinheiro infinito, né? Então não vai precisar inscrever porque alguém vai chegar e vai pagar e tal. Aqui não funciona assim. Então, mesmo se o Barcelona fosse vendido, que não é a intenção do clube, não é a intenção dos sócios, é um clube dos sócios, não é um clube de um dono, não daria, porque o clube tem que se sustentar e não ter um pai rico que o sustente, aqui na Espanha. Miguel Moreira. Poderia explicar como é a inscrição dos jogadores? Qual o valor e como chegam nele? Salve. Eu meio que expliquei lá atrás como que funcionaria para o Barcelona inscrever os caras, né, Miguel Moreira? Qual que está a situação do clube, que ele só pode gastar metade do que ele arrecada, e como que as saídas de Dembélé e de Kessié podem ajudar nas inscrições. Mas normalmente o que a La Liga faz para a inscrição é o seguinte: pega tudo que o clube vai receber de dinheiro naquele ano, patrocínio, quanto que ele tem previsto de receber com estádio, cota de televisão, pega tudo. Somou o quê? 500 milhões. E aí pega os custos de folha salarial. Cara, sua folha salarial tá dando que você vai gastar, sei lá, 450 milhões. Então não pode, porque não é sustentável. A Liga entende que até 70% do que você ganha tem que ser com salário. Então não é sustentável. Então quando você começa a ficar em débito ou quando as contas não chegam nos parâmetros que a Liga quer, do quanto que você vai gastar e do quanto que você vai receber, ela começa a te colocar limites. Que é tipo esse limite do Barcelona. Só pode ganhar metade do que gasta. Só pode gastar metade do que ganha. Você pode gastar, o Barcelona já teve poder gastar 25% em outros anos, em 2021, acho. Então, se ganhasse 10 milhões de euros, só podia gastar 2,5 milhões de euros. Tudo isso porque, economicamente, a La Liga pegava tudo que o Barcelona ia ganhar e tudo que ele ia gastar e falava, cara, se vocês continuarem gastando o salário como vocês quiserem, vocês vão quebrar e não vamos permitir que vocês quebrem. Não debaixo do nosso teto. E nem que seus jogadores não recebam salário. Então, vocês podem gastar tanto de salário vendo tudo que vocês vão ganhar e gastar. É assim que funciona.
Estamos aqui nas... Faltam 2, 4... Faltam 5 ainda. E já tem... Caramba, já tem 45 minutos, faltam 5 perguntas. Esse vai ser o maior da história, hein? Fala, Beckler. Aqui, ó, até esqueci o nome. Giosante. Que é Giosanto. Fala, Beckler. Como os clubes sabem que X ou Y jogador está disponível no mercado? Normalmente, o clube que tem o jogador avisa o empresário dele, né? Fala, cara, que esse E não vai jogar aqui não. Ó, a gente tá achando difícil que o João Félix aqui no Atlético de Madrid tem espaço. E aí o empresário vai para os outros clubes e fala, pô, meu jogador não vai ter espaço ali e tal, você não tem interesse em fazer contratação. Então, normalmente, o agente do jogador é avisado e os clubes ficam sabendo por isso. Ou então ficam sabendo via imprensa mesmo, né? Às vezes você vaza na imprensa que o jogador não vai ser utilizado e tal, para que os outros clubes vão lá e se interessem por ele. Arthur Amaral 07. Acha que os prêmios individuais vão perder prestígio, pois está sendo dado mais valor à coletividade? Eu discordo da primeira última linha aqui, viu, Arthur Amaral 07. Acho que os prêmios individuais ganham cada vez mais prestígio, fica mais importante para a mídia, para os jogadores. Até acho que às vezes é sobredimensionado, porque realmente é um esporte coletivo. E eu acho que está sendo dado cada vez menos valor para a coletividade. A gente quer achar dentro da coletividade alguém que individualize aquilo ali. Que eu acho errado. Você pega um time muito coletivo, como foi o Manchester City antes do Haaland, e a impressão que dava era que faltava um Haaland. Na temporada passada, o Manchester City ganhou tudo. Excelente. Fez menos gols do que na temporada anterior, mesmo com o Haaland. Mas a impressão que dá, e acho que de fato o Haaland ajudou a fazer gols difíceis, em momentos difíceis e ganhar jogos difíceis por conta do pezão 44 e ele que meteu uma bola para dentro, mas a gente individualiza no Haaland o sucesso do Manchester City, que era um time coletivo, que ficou sempre muito longe de ganhar os prêmios individuais por ser um time coletivo e não individualizado em alguém. Talvez o Haaland não ganhe prêmio esse ano, porque o Messi, como ganhou a Copa do Mundo, parece que vai levar os votos, mas ele seria o que individualizaria conquista coletiva, porque é um nome. Rodrigo Ramos, minha sogra me pegou... agora vem 3 que não são futebol. É isso mesmo que você está pensando. Minha sogra me pegou na hora H com a filha dela. O que fazer para ter a coragem de voltar na casa dela? Rodrigo Ramos, primeiro que você acabou de explicar isso para 50 mil pessoas, que é basicamente quem vê esses vídeos. Então, um abraço para você e para sua sogra e para a filha da sua sogra. Cara, cá entre nozinho aqui, vou falar baixinho para você, é um problema nesse momento da sua namorada, porque é a casa dela e a mãe dela. Então, passa um tempo sumido de lá. Você não precisa ir lá agora de peito aberto e tomar as balas. Deixa a poeira abaixar. A filha da sua sogra, que aparentemente é a sua namorada, ela precisa continuar na casa dela. Você não. Você não, cara. Então, se fosse o contrário, a mesma coisa. Se fosse na sua casa e sua mãe tivesse pegado, ela tinha que dar um tempo de ir na sua casa, fica um tempo sem lá, você se encontra em qualquer outro lugar e deixa a poeira baixar. E depois de um tempo, volta fazendo graça, né? Volta, não finge que nada aconteceu, volta fazendo graça, dá uma risada da coisa e tal. Sei lá, chega na cozinha, tá sua sogra bebendo água, você fala, opa, não sabia que você tava aí. Mas... Não! Claro que é, você tem que tratar a situação com humor. Nunca fala sobre isso na vida. Troca de namorada. Cara, não tem pra onde correr. O que você tem que fazer é evitar, enquanto... Eu imagino que sua sogra deve estar chateada com você, que você evita por um tempo. Você tem a opção de evitar. A filha dela não tem, mas evita por um tempinho. Rafael Azevedo. Nunca mais posta foto em preto e branco. Achei que tu tinha morrido. Oh, gente. E tu sabe, Rafael, que quando eu vejo foto de gente em preto e branco também, eu falo, se foi tão cedo. E às vezes é um jogador que se transferiu. Às vezes é porque a pessoa achou... Mas assim, eu postei, eu nunca posto. Por isso, estou no seu time aqui, estou com você, é por isso mesmo. Mas dessa vez, eu tava cansado, fiz mudança. Eu coloquei um filtro pra trás, saiu preto e branco. Eu falei, nunca coloco, vou colocar dessa vez. E é uma foto eu meio que entrando no avião e tal. Pô, o cara mandou uma pergunta se eu tenho medo do ATR. Não vou mais postar. Alguém reparou, eu também sempre pensei isso, foto em preto e branco é sempre porque a pessoa nos deixou. E quando eu vi, só que achei muito engraçado. Nunca mais postarei. E a última aqui, do Rafinha Borges. Fala, Marcelo, por que você optou por não ter filhos? Sou seu fã e da Clara. Você sabe o que acontece, Rafinha Borges? Sexta-feira agora, né? Estamos aqui. Eu falo para vocês perderem o juízo, para vocês
ignorarem completamente a existência de um amanhã, para vocês chegarem na casa do vizinho achando que é a casa de vocês e tocar a campainha e falar assim, seu marido tem casa? A mulher fala, não, então desce aqui para ver se sou eu. É o tipo de conselho que eu dou para vocês. Se você tiver filho, cara, fica muito difícil de ter esse tipo de atitude no final de semana. Por muito tempo, por décadas. Você não pode ter. Os meus pais tiveram o meu irmão com 19 e eu com 22. Os meus pais nunca tiveram a opção de ficar bêbados pra caceta no final de semana. Eles nem, minha mãe nem bebia, minha mãe agora toma vinho de vez em quando. Nunca, mas assim, eles não tiveram a opção de ser assim. Então tem vez que dá sábado ou domingo e que eu saí na sexta e eu não posso pedir comida porque eu não conseguiria chegar até a porta para receber o cara do delivery. Eu não tô bem o suficiente para levantar e ir até ali. Com filho, cara, acabou. Não dá pra fazer isso. Eu sei que tem outras coisas maravilhosas que o filho te dá, papapá. Mas assim, eu nunca me conectei com criança o suficiente pra isso. Então, né? Se eu não conectei, eu nunca vi, né, no filho uma realização que eu precise. E perder uma parte da vida, porque de fato você vai, né, ter limitações em uma parte da vida que eu não quero perder. Além do que eu trabalho no final de semana, então assim, eu nem posso ficar tão maluco no final de semana, mas vocês podem, vocês não trabalham, vocês não têm que ir no jogo, então foi por isso que decidi não ter filhos, porque não tinha conexão e não era compatível com o meu estilo de vida. Cara, ter filho de ressaca deve ser difícil demais, demais, nossa, mas simplesmente tomar uma água de ressaca já é difícil. Ter filho é uma dificuldade muito grande. Tudo isso sendo dito, vão aproveitar, meu povo. Se você não é pai, tá dado o recado. Se você é pai, deixa a criança com alguém no final de semana, ou então coloca a criança para brincar com alguma coisa no tablet no sábado de manhã. Marcelo. A criança fica brincando. Incentivando tela pra criança? Só no sábado de manhã. Tá bom. Em todos os outros momentos, dê um brinquedo educativo pro seu filho e participe das atividades com ele. Mas tem um momento pra você também, A vida é feita pra ser feliz, vai aproveitar, vai ser feliz, vai esquecer completamente que você tem que voltar pra casa e cuidar de um ser humano que é completamente dependente de você até ele ter uma idade suficiente pra ele virar e dizer, eu não pedi pra nascer. E aí você vai ver o que é gratidão. Tô brincando, viu, meu povo? Não tô falando pra ninguém não ter filho, não. Mas tá dado o recado também. Beijo, gente. Bom final de semana pra vocês. Aproveitem. Tchau.